Bom dia, meus irmãos, nesse domingo pela manhã. Como é gostoso nós estarmos reunidos novamente na igreja, podendo louvar ao Senhor e desfrutando desse privilégio que é poder estudarmos a sua palavra, podemos louvá-lo, podemos realmente exaltar esse nome desse Deus tão poderoso que tem cuidado de cada um de nós. Eu espero que realmente você tenha passado uma semana debaixo da graça e da proteção do Senhor Deus. Eu sei que muitos de nós têm enfrentado muitas dificuldades, muitas lutas nesse tempo de pandemia. Nós temos visto tantas coisas acontecendo durante essa semana, mas o que é mais importante é sabermos que nada tem fugido ao controle do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui nessa manhã reunidos. É tão gostoso estarmos juntos e tão bom nós podermos saber que esse Deus tão poderoso é aquele que nos sustenta. Eu gostaria de ler com vocês alguns versos do Salmo 139, um salmo de Davi, um salmo tão bonito e que mostra realmente essa grandeza do Senhor, mostra essa soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre a nossa vida de uma maneira muito específica. Davi diz o seguinte no seu salmo, Salmo 139, a partir do verso 1: Senhor, tu me sondas e me conheces, e sabes quando eu sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos de ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderei escapar do teu espírito e para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás, e se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga às trevas que me encobrirão, mesmo que as trevas me encobrirão e que a luz do sol tornará a noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Que Deus maravilhoso esse, que Deus tão grandioso esse, que conhece a cada um de nós, cada uma das nossas ansiedades e cuida de nós. E é por isso que nós o louvamos, é por isso que nós realmente rendemos graças a esse Deus tão generoso, tão maravilhoso. Eu gostaria de orar com você nessa manhã, para nós iniciarmos o nosso culto, esse momento tão especial do qual nos reunimos a cada domingo para prestar culto a esse Deus tão grande. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, nós estamos, ó Pai, mais uma vez reunidos na Tua presença para louvá-lo, Senhor, para engrandecer o Teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor é um Deus tão poderoso, mas também tão bondoso e misericordioso, que nos conhece, ó Deus, no nosso íntimo, Pai, sabe exatamente daquilo que nós necessitamos e sabe, conhece, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que nós enfrentamos, ó Deus, durante essa semana. Ó Pai, nós queremos, ó Deus, pedir, ó Deus, que o Senhor esteja conosco nesse tempo. Nesse domingo, ó Pai, onde estamos reunidos para cultuá-lo, Pai, onde estamos, ó Deus, juntos em espírito, Senhor, para podermos aprender da Tua palavra, Senhor, para exaltarmos o Teu nome. Queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor realmente acalente o nosso coração, Senhor, com a Tua presença e que possamos senti-lo mais perto a cada dia, Pai. Ó Deus, nós queremos pedir por aqueles irmãos, ó Deus, que têm enfrentado lutas, ó Pai, e de uma forma muito especial, Senhor, eu quero colocar diante da Tua presença aqueles irmãos, ó Pai, que sofreram com aquele tufão, ó Deus, tornado que aconteceu ali no sul. Muitas famílias, Pai, perderam suas casas, muitas famílias, Senhor, perderam, ó Deus, o seu teto, ó Pai, e nesse momento de frio eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor esteja com eles, ó Deus, nesse momento. Ó Pai, coloca pessoas ao redor desses irmãos, dessas irmãs, ó Pai, dessas pessoas que perderam tudo, Senhor, para que eles possam sentir, ó Deus, o Teu amor através das pessoas que estão ao seu redor. Ó Pai, que realmente a Tua graça esteja sobre eles, ó Deus, que o Teu poder esteja sobre eles, Pai. Que realmente eles possam sentir o Teu cuidado nesse momento. Mas também pelos nossos irmãos, a nossa igreja, Senhor, que estão aqui perto. Aqueles que estão passando por alguma luta, por alguma dificuldade, que o Senhor também esteja com eles, ó Pai, cuidando da sua saúde, cuidando, ó Deus, das suas situações, do seu dia a dia, trabalho, necessidades básicas, Pai.
Que o Senhor, ó Pai, nos ajude, ó Deus, a enxergarmos e vermos aquilo que nós podemos fazer também. Mas, Senhor, fica conosco, ó Pai, com todos nós que estamos vendo, que estamos participando desse culto. Quer seja, ó Deus, da nossa igreja, quer seja aqueles irmãos que estão nos acompanhando pela internet, Pai, que o Senhor esteja com eles, com cada um deles. Que a Tua graça e a Tua presença esteja sobre nós essa manhã. É o que pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito bom nós podermos compartilhar daquilo que Deus tem feito. Deus tem feito grandes coisas no meio da nossa igreja, Deus tem feito grandes coisas através dos irmãos da nossa igreja, Deus tem feito grandes coisas através dos trabalhos sociais que nós temos. Nós vimos isso na semana passada com o Diadema, e nessa manhã nós estaremos também vendo aquilo que Deus tem feito através do núcleo social ali em Cotia e da igreja lá em Cotia, que se reúne em Cotia. Nós teremos a oportunidade de poder ouvir o pastor Manfredo, a irmã Edith, aquilo que Deus tem falado, aquilo que eles têm feito através da igreja, através daquele trabalho social naquela região ali em Cotia. Vamos aproveitar esse tempo juntos e nos alegrar juntos como igreja através daquilo que Deus tem feito. E logo após, nós estaremos louvando juntos ao Senhor com um cântico. Bom dia, amados irmãos e irmãs da IBASP. Primeiramente, quero agradecer o vosso apoio e orações. Desde 16 de março, com a suspensão das atividades presenciais, constitui-se um grande desafio o atender as crianças e adolescentes do projeto e as suas famílias. As demandas e necessidades são muitas. Desde a falta de alimentos, como conflitos em família, dependência química, temos sido procurados para as mais diversas necessidades. Mas Deus nos colocou como ponte aqui, entre aquele que pode ajudar e aquele que precisa de ajuda. Todas as manhãs nos reunimos como equipe em oração, ao ar livre, e podemos sentir a mão de Deus guiando nossas vidas. Graças a Deus, desde que então surgiu essa quarentena, a minha preocupação maior foi com aquelas famílias muito carentes. E logo então compramos cestas básicas para distribuir, já começamos no dia 30 de março, e desde 30 de março até 30 de junho, distribuímos 4 kits, que nós denominamos o kit de apoio, né, Covid-19, e graças a Deus essas famílias têm se manifestado do quanto isso tem sido importante para elas. Nesses kits continha alimentos, no número 2 até ovos de Páscoa conseguimos numa parceria com as lojas americanas, e calçados e roupas de frio, materiais para as crianças fazerem suas atividades durante esse período. Até mesmo ovos podemos doar, que surgiu de uma doação de uma escola. Então as famílias elas se mostram bastante gratas, e também semanalmente nós enviamos mensagens, tanto pela igreja quanto a nossa equipe aqui, com cartões, sugestões de atividades. Por exemplo, uma atividade interessante nós enviamos para o Dia das Mães, onde as crianças iriam elaborar e fazer algo ajudando para deixar a sua mãe mais contente. E recebemos algumas devolutivas de várias atividades, e assim essas famílias continuam se sentindo que elas não estão sozinhas. E dentro desse nosso tema do ano, nós tínhamos viver e conviver bem. E isso tem ajudado, fortalecido. Como equipe, temos assim trabalhado muito para que essas pessoas se sintam amadas por Jesus, e também fortalecendo esse sentimento de pertencimento e de que elas não estão sozinhas nessa fase tão complexa
que estamos vivendo. E também visamos fortalecer esses vínculos que já estão constituídos. Temos recebido muitas devolutivas também do quanto isso é importante para cada um deles. Então, como equipe também, nós conseguimos aqui fazer muitas manutenções, melhorias, e somos muito gratos pelo que Deus tem feito por nós e também por todas essas famílias que são beneficiadas aqui pelo projeto. Nosso abraço, Deus continue abençoando a cada um.
Meus irmãos, estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 4 dessa carta tão maravilhosa, uma carta que fala muito ao nosso coração e que tem nos desafiado a entendermos a obra do Senhor, a obra de Cristo na igreja. E agora estamos começando a ver aquilo que ele fala sobre a unidade da igreja, sobre o trabalho de Jesus pela igreja. Nós temos estudado essa carta já há algum tempo e a cada momento, a cada vez que nós a pegamos de volta para estudarmos, a gente pode perceber um pouquinho mais da forma, da maneira como Paulo trata a igreja, ou da forma como ele ama ao Senhor e como ele gosta, como ele se sente bem quando ele está falando sobre Jesus. E esse trecho que nós vamos estudar hoje, do verso 7, na verdade, até o verso 10, é um outro exemplo disso. É aquele trecho onde Paulo parece que ele fala sobre a presença de Jesus e isso leva a sair um pouquinho daquilo que ele estava pensando naquele momento, e ele faz uma série de ilustrações, ou tenta mostrar de uma forma muito mais profunda aquilo que ele quer dizer, ou aquilo que está no pensamento dele, e depois ele retoma novamente ao texto. E esse é o contexto dessa parte da carta aqui de Paulo no capítulo 4. Paulo começa aqui, a partir do verso 7, a falar sobre os dons, sobre o serviço da igreja. Então ele fala o verso 7 dizendo que foi dado dons, aí ele para um minuto, aí o verso 8, 9 e o 10, ele fala o porquê que Cristo tem essa autoridade, e depois ele retoma novamente a partir do verso 11, acerca ali dos dons. E é isso que nós vamos fazer também. Nós vamos dar uma parada em relação àquilo que Paulo está falando à igreja e vamos tentar entender esse texto. E eu quero desde já deixar um alerta para vocês. Talvez você já tenha escutado muitas teorias, talvez você já tenha escutado muitas coisas a respeito desse texto, ou talvez você até mesmo tenha dúvidas em relação a esse texto. Esses 3 versos, de uma certa forma, são bem controversos, né? Um trocadilho de palavras aí, porque algumas teologias são formadas em cima disso. Algumas afirmações que são colocadas necessariamente não correspondem exatamente a esse texto, mas temos alguns comentadores que pensam dessa forma. Então, eu quero deixar bem claro aqui que talvez tenham pessoas que não concordem ou que pensam diferente daquilo que eu quero expor, da maneira como eu quero colocar aqui. Mas creio eu que essa é a melhor forma de entender esse texto, pois Paulo está falando aqui para a igreja, é da igreja que ele está falando, e qualquer outra coisa que nós pensemos fora isso, provavelmente a gente vai estar distorcendo aquilo que Paulo necessariamente quer ensinar aos crentes ali em Éfeso. Então a gente vai estar lendo a partir do verso 7 até o verso 10 do capítulo 4 de Efésios. Paulo diz assim no texto: "E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas." Talvez você já tenha lido esse texto e se perguntado, mas o que Paulo quer dizer com esse negócio de Cristo subiu, ele desceu? Alguns têm comentado que isso que Paulo está dizendo é que ele desceu até o inferno para tirar pessoas ou para libertar, para vencer Satanás ali no inferno. Meus irmãos, não é isso que o texto quer dizer para nós. Na verdade, não é essa a intenção, eu creio, que Paulo tinha quando ele escreve isso aos Efésios. Paulo, desde o início dessa carta, ele está mostrando a obra de Jesus pela igreja. O porquê Deus escolheu, a maneira como Deus nos trouxe a fé, a maneira como Ele nos vivificou, o sacrifício de Cristo, tudo aquilo que significa para o Senhor Deus a igreja. E talvez você fale assim, não, mas talvez esse texto aí está dizendo que, está vendo, olha aqui, a igreja não deu certo e que agora então Deus teve que ter um novo plano para incluir a igreja naquilo que ele havia, que a igreja não deu certo, não, que o povo de Israel não tinha cumprido ou tinha falhado no propósito de Deus, e agora então Deus enxertou ali a igreja
para que agora ela pudesse ser o povo dele. Nós vamos perceber aqui, meus irmãos, que não, que desde o princípio é propósito de Deus a criação da igreja, reunir a igreja. Né? Quer seja, e não estou falando na nossa igreja especificamente, mas a igreja a invisível, né? A igreja que realmente pertence ao Senhor, aquela da qual fazem parte todas as pessoas, desde agora como do passado, e as que vão vir ainda. Então a gente tem que entender isso de uma forma bem clara. E como que a gente percebe que realmente esse plano que Deus tem não é um plano de arrumar ou ajeitar porque as coisas não deram certo? Justamente porque Paulo, ao começar esse argumento dele no verso 8, ele faz exatamente a mesma citação que Davi fez há pelo menos 1000 anos antes de Paulo. 10 séculos antes, Davi havia feito essa mesma citação quando nós olhamos lá no Salmo, no capítulo 68, deixa eu só abrir aqui, Salmo no capítulo 68, o verso 18. É a mesma coisa que Paulo diz aqui, Davi falou lá no passado, 1000 anos antes, mais ou menos. Davi, lá no Salmo 68, diz o seguinte: quando subiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativo muitos prisioneiros, recebestes homens como dádivas e até mesmo rebeldes para estabeleceres morada. Ou seja, não é algo comum, não é algo aleatório isso que aconteceu. Uma coisa que nós precisamos também ter muito cuidado quando nós pensamos ou quando nós entendemos essas profecias, que a gente pode colocar assim, é que Davi, ele escreve sobre uma situação real, da qual ele estava vivendo, da qual ele estava experimentando, da qual ele estava vivenciando. Mas Davi, ele foi dirigido, ele foi conduzido pelo Senhor também, para que aquilo que ele havia sido deixado registrado pudesse ser uma representação ou pudesse mostrar aquilo que um dia iria acontecer, que é o caso que Paulo está usando a mesma coisa para se referir àquilo que Cristo fez. Então a gente percebe ali que há um direcionamento do Senhor em toda essa história. Então a gente percebe que aquilo que Paulo está dizendo para nós como igreja, aquilo que Paulo quer ressaltar para nós, não é que a igreja não deu certo e agora foi colocada nesse caminho para tampar um buraco daquilo que Israel havia deixado de lado. Não, sempre foi propósito do Senhor, desde o princípio, desde antes de o mundo existir, fazer parte, que nós fizéssemos parte dessa igreja. E isso é importante para nós, para a gente entender aquilo que Paulo quer dizer. Né? E a gente olhando para esse texto, pelo verso 8 do capítulo 4, e entendendo aquilo que Paulo estava só representando, repetindo aquilo que Davi havia dito ali no verso 68, do verso 18 do capítulo 68 de Salmos, a gente percebe que Paulo faz questão de mostrar ali que Jesus ele tem poder para dar dons a cada um de nós. É o que ele fala no verso 7, né? Ele fala que a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Ou seja, a cada um de nós foi dado os dons, em algumas outras traduções. Por causa de Cristo, Ele pôde fazer isso, Ele pode fazer isso. E é isso que Paulo tenta mostrar para nós nos versos 8, 9 e 10. Ele está dizendo, olha, eu vou falar para vocês o porquê que Cristo pode fazer isso. Primeira coisa, porque Ele tem poder para fazer. Não é? E aí, como nós olhamos naquilo que o salmista também diz, a gente percebe a forma como Deus agia no passado. Se nós olharmos a maneira como Paulo fala de Jesus e a maneira como Davi fala do Senhor, as palavras ali são as mesmas para falar sobre a soberania de Jesus e a soberania de Deus. Lembra que nós já vimos isso na semana passada, no sermão passado, que muitas vezes nós pensamos ou não entendemos que Jesus ele é tão poderoso, ele é tão Deus como o Deus Pai, que ele tem tanto poder e tanta autoridade como o Deus Pai. E é isso que Paulo está reforçando aqui, que Cristo ele é poderoso, ele é soberano, ele é Deus. E da mesma forma que a mesma tipo de expressão que ele usa para falar do Senhor Jesus,
é a mesma que Davi usava para falar de Jeová, de Deus ali no passado. E quando a gente olha no Salmo 68, verso 4 e o 5, olha a maneira como Davi fala sobre Deus ali. Cantem e louvem o seu nome e exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Ou seja, Davi está exaltando aquele Deus que vinha e os livrava, ou seja, que livrava o povo de Israel nos momentos de aflição. Se você ler todo o Salmo, você vai perceber que Davi está contando, ele está falando, ele está pedindo para que o povo exalte esse Deus, porque esse Deus é aquele Deus que vinha em socorro do povo. A ideia que Davi tinha naquela época era que esse Deus poderoso que estava ali assentado acima do trono, nos momentos de dificuldade do povo, ele descia da sua morada do céu, fazia entre o povo aquele trabalho, aquilo que deveria ser feito, livrava o povo das lutas e depois retornava então à sua habitação. E ele está usando essa ideia de que esse Deus é um Deus poderoso. E Paulo então usa essa mesma forma para falar sobre Jesus, de que Jesus é também aquele que vem em nossa direção para nos salvar. Ele é um Deus soberano, poderoso, que tem poder para fazer isso. Mas ele também fala no verso 8 ali, que ele venceu, ele veio, e venceu os inimigos. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O Senhor Jesus vem, o Senhor poderoso, vence a batalha e retorna em triunfo, ali aos céus. Muitas vezes há confusão, esse texto dá ideias erradas, mas a ideia que Paulo provavelmente tem em mente aqui é aquela questão de quando um general vencia a batalha, quando um general realmente pelejava e ganhava uma guerra, ele levava os seus despojos, as pessoas, os seus inimigos, acorrentados uns aos outros, iam adiante ou atrás deles em procissão, ou seja, seguindo aquele general até o palácio real, para que aquelas pessoas que foram derrotadas fossem expostas em público, enquanto aquele general estava ali distribuindo benesses, presentes para as pessoas. É mais ou menos a ideia que Paulo está fazendo aqui. Essa afirmação que Paulo usa do Salmo 68, para mostrar a obra de Cristo pela igreja, o poder de Cristo nos é mostrado pelo fato de ele ter vencido a morte, o pecado, Satanás, com a sua morte e a sua ressurreição. É o que Cristo fez. Ele mostrou toda a sua glória, mostrou toda a sua força, ele realmente mostrou para as pessoas da época e para nós hoje, o poder que ele tem, a autoridade que ele tem, vencendo o nosso maior inimigo, que é a própria morte. Nenhum outro fez o que Cristo fez. Nenhum outro conseguiu chegar aonde Cristo chegou, se entregando, morrendo numa cruz do Calvário e ressuscitando da morte. É algo maravilhoso isso. Quando nós olhamos lá em Romanos, no capítulo 6, o verso 22 e 23, olha só o que Paulo diz. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele tem poder para nos dar vida, pois ele venceu a morte. A ideia que Paulo traz aqui é uma ideia muito bonita, porque ele mostra que realmente o Senhor Deus tem força, tem poder para nos dar as bênçãos, para nos dar os dons que ele quer, vai falar depois, a partir do verso 11, para juntar essa igreja, esse corpo, para reunir esse corpo e mostrar aquilo que ele quer desse corpo, primeiro porque ele é Deus, ele é soberano como Deus Pai, ele tem força e autoridade para isso. Em segundo lugar, porque ele conquistou essa autoridade através da morte e da vida dele ali ser colocada na cruz do Calvário. E aí no verso 9,
e o verso 10, a partir desse verso 9 e o 10, Paulo então começa a descrever de uma forma muito mais prática, de uma forma um pouco mais técnica, como é que Cristo fez isso. Então é importante nós entendermos essa ideia que Paulo está dizendo. O verso 8, Paulo usa então a mesma expressão ali, quase idêntica do Salmo 68 ao verso 18. A diferença está que lá no Salmo, o Davi fala que o Senhor Deus recebe homens e inimigos como dádivas para fazer morada. E aqui Paulo fala que o Senhor Deus, ele sobe às alturas, quando ele subiu às alturas, levou cativos os cativeiros e deu dons aos homens. Talvez você fale, mas pastor, parece que tem uma incoerência aqui. Tem algo que não funciona, que não está certo, porque lá ele fala que Deus recebe, aqui ele está falando que Jesus dá. Qual a diferença entre os dois? O Senhor Jesus, ele tem poder para receber e dar ao mesmo tempo. É uma ideia de continuidade. Paulo não se pega somente num detalhe, mas ele mostra a continuidade daquilo que Cristo pode fazer. Porque nós somos dados ao Senhor Jesus e ele automaticamente também nos dá a sua vida, nos devolve, nos agracia com os seus dons, com sua graça também a cada um de nós. Então vamos tentar entender então como é que ele fez isso. A partir do verso 9 fala assim: que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Aqui é onde nós precisamos prestar bem atenção. Aqui é onde muitos entendem de uma forma diferente. Quando ele fala aqui, senão aquele que havia descido às profundezas da terra. Muitos têm a ideia de que Cristo pode estar falando aqui sobre o ventre da sua mãe, quando ele nasce ali no ventre de Maria. Eu creio que não é essa a ideia do texto, não é sobre isso que Cristo está falando. Também eu não creio que seja a ideia de que Cristo foi à profundeza, aos abismos da terra, no sentido de que, eu fui lá vencer Satanás lá no inferno, porque essa é a ideia que nós temos de inferno, não é a ideia correta bíblica de inferno. A ideia de inferno é a separação nossa do Senhor. Não é que a terra embaixo da onde nós estamos exista algo onde o inferno arda, onde seja um lugar de fogo ardente. Nós temos essa visão, não é aquilo que Deus está falando. O que Paulo está dizendo é que Jesus desceu aqui à terra, ele se fez homem onde nós estamos e habitou aqui entre nós. Essa é a ideia desse texto quando ele fala que ele desceu à terra. E ele também fala que aquele que subiu acima de todos os céus, como nós já vimos um tempo atrás, passado, quando ele está falando acima de todos os céus, é a ideia da onde o Senhor Deus está. É a morada do Senhor, não simplesmente o espaço, não simplesmente acima das nuvens, mas é a ideia do que o Senhor está, onde o Senhor mora. Ou seja, o Senhor Deus está nos céus e nós estamos aqui na terra. Então, isso tem que ficar claro para nós. Porque se nós entendemos esse texto de uma outra forma, nós não conseguiremos encaixá-lo dentro dessa fala de Paulo, dentro desse pensamento de Paulo sobre a igreja, e sobre os dons e sobre a forma que nós devemos viver aqui na igreja. Então vamos ver como é que ele faz isso, qual é essa ideia, o que é que está por trás provavelmente do pensamento de Paulo quando ele diz que significa ele subiu senão também o que havia descido. E isso é a base da nossa fé. Quando nós pensamos no sacrifício de Cristo, quando nós pensamos na obra de Jesus em nossas vidas, nós podemos entender isso. E quando nós olhamos os 3 outros capítulos dessa carta, a gente percebe a construção que Paulo faz sobre a graça de Cristo, a maneira como Deus nos alcançou, o amor dele por cada um de nós. Primeira coisa que nós precisamos entender que quando Cristo vem ao céu, quando ele vem à terra, ele deixa a sua glória. O Senhor Jesus faz isso para que nós pudéssemos ser alcançados. Jesus, sendo todo-poderoso e soberano, ele não se apegou àquilo que ele era, mas por amor ao pecador deixou a sua glória celestial e se humilhou vivendo entre nós.
Que outro Deus faz isso? Quem outro Deus deixa a própria glória para viver entre nós? É o que diz lá em Filipenses, no capítulo 2, o verso 6 e o 8. Diz assim: embora sendo Deus, Paulo dizendo aos filipenses, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso que Paulo está dizendo quando ele está pensando quando ele está dizendo que o Senhor Jesus desceu. Ele veio até nós, ele se esvaziou, ele deixou a sua glória para estar no nosso meio. Isso mostra o amor, mostra o poder que ele tem, e mesmo assim ele fala: olha, eu vou abrir mão disso tudo por amor a vocês. Essa é a ideia da salvação, essa é a ideia que Paulo está mostrando para nós desde o início desse grande amor do Senhor Deus por nós. É um amor tão grande, tão maravilhoso, que nós não temos nem mesmo como explicar isso. Mas é assim que Deus nos ama. É dessa forma que Cristo nos ama. Ele deixou a própria glória dele, ele deixou a posição dele lá no céu, para estar entre nós, ser humilhado por nós, aqui na terra. Mas ele também fez isso se tornando um homem mortal, como nós, para poder pagar o preço do nosso resgate. Talvez a gente tenha essa ideia: não, o Senhor Jesus veio para a terra, ele viveu aqui, ele fazia tantos milagres, ele era tão poderoso, que ele não estava sofrendo com essas coisas. Talvez essa é a nossa ideia do super-homem, né? Que ele vem lá de um planeta distante, ele vem para a terra, vive como no meio dos seres humanos, mas ele não tem problema nenhum, porque nenhuma bala perfura o seu corpo, ele não precisa sentir fome, e quando ele quer uma coca gelada, ele dá sopra e aquilo já congela na hora. Quando ele quer uma água quente, ele olha para aquela tina de água, aquela água se esquenta. Isso sim, é uma coisa interessante, é bom, porque ele não precisa deixar a sua glória, ele não precisou mudar a sua vida, ele simplesmente só mudou de endereço. Mas não foi o caso de Jesus. Quando Jesus deixa a sua glória, ele também deixa boa parte daquilo que ele era. Ele não deixa de ser Deus, mas ele também experimenta as mesmas situações que eu e você experimentamos. Frio, fome, luta, dor, tristeza, decepção. Tudo isso o Senhor Jesus enfrenta. Cristo, ele deixou a sua glória e veio a essa terra e se fez carne, se fez como nós, para que ele pudesse ser oferecido como sacrifício para derrotar a morte. Se Cristo continuasse sendo como era, se Cristo continuasse da forma como ele era, o sacrifício dele por nós talvez não seria sacrifício. Mas ele sofreu, ele viveu exatamente como nós, com uma diferença: sem pecado. O Senhor Jesus não veio de uma natureza pecaminosa, ele não herdou aquela natureza pecaminosa que nós herdamos, mas ele cumpriu tudo aquilo que era a exigência da lei por nós. É o que diz lá em Hebreus, no capítulo 9, o verso 22, diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem sangue não há perdão, não há remissão de pecados. Ou seja, a única forma de haver um pagamento, a única forma de haver a remissão do pecado era por derramamento de sangue. Todas as coisas no passado eram purificadas através do derramamento de sangue. E conosco não era diferente, a exigência da lei era que cada um de nós pecando, devêssemos pagar com sangue, com a nossa própria vida, ou então com sangue de animais. Imagina que se fosse hoje, onde que nós iríamos encontrar ovelha suficiente para fazer sacrifícios sobre a nossa vida, os nossos familiares? Impossível. Mas o Senhor Jesus vem para fazer isso, se torna homem como nós, para isso,
pouquinho mais adiante, lá em Romanos, um pouquinho antes, lá no capítulo 2, verso 14 e 15, diz o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados por medo da morte. Ou seja, o Senhor Jesus deixa a sua glória. Ele deixa tudo aquilo que ele era, ou seja, tudo aquele esplendor da glória dele, para se tornar homem como nós, para que ele pudesse se sacrificar por nós com um sacrifício válido, um sacrifício que aplacasse as exigências da lei. E ele fez isso para quitar a nossa dívida com Deus. Esse é o intuito que Cristo fez. É por isso que ele veio à terra. É por isso que Paulo, aqui no verso 9, fala que significa que ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher, de preencher, de cumprir todas as coisas. É isso que ele veio fazer. O Senhor Jesus veio para cumprir as exigências da lei no meu lugar, no seu lugar. Ele veio para pagar a nossa dívida, para quitar a nossa dívida com Deus. O sacrifício de Cristo na cruz foi algo indescritível, pois nós não podemos saber tudo o que ele teve que suportar ao morrer no nosso favor. Talvez você fale assim: não, pastor, eu sei o que ele pagou com a própria vida. Tá, nós sabemos disso. Mas nenhum de nós experimentou a morte. Nenhum de nós que estamos aqui, que estamos ouvindo, que estamos falando, nenhum de vocês que está nesse momento vendo esse vídeo já experimentou o que significa morrer de fato. Nenhum de nós ainda experimentou o que significa a consequência de ter sobre os nossos ombros a justiça pelos nossos pecados, a condenação dos nossos pecados em nós mesmos. Talvez você tenha falado: pastor, o Senhor Jesus era Deus, então, mas ele se fez homem como você e eu, sentindo as mesmas lutas e os mesmos problemas que nós temos. E nós podemos ver isso claramente quando nós olhamos lá em Mateus, no capítulo 26, o verso 38 e 39, o próprio Jesus dizendo: disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. O Senhor Jesus sofreu, ele realmente pagou o preço do seu pecado e do meu pecado. Essa é algo que nós precisamos entender, isso é algo que nós precisamos fazer e visualizar em relação ao Senhor Jesus. E isso que nos torna, isso que nos mostra, isso que Paulo tenta mostrar para nós nesses 3 versos é falar sobre a obra de Jesus na nossa vida. Ele veio, ele desceu do céu para cá, para a terra, para cumprir aquilo que Deus havia planejado, as exigências que Deus havia colocado na lei por causa do pecado de Adão. Então nós precisamos entender que Paulo está dizendo aqui, Paulo está mostrando para os crentes em Éfeso, que grande amor tem o Senhor Jesus. Que grande amor tem aquele que deu a própria vida por cada um de vocês. Ele venceu a morte. Ele sofreu quando estava naquela cruz. E nós podemos ver isso quando nós percebemos nas próprias palavras de Jesus: olha, Senhor Deus, Pai, por favor, se for possível, passa esse cálice, afasta de mim essa luta, pois é pesada demais, é dura demais. Nós não experimentamos isso, pois Jesus fez isso, no seu lugar, no meu lugar.
Nós podemos olhar aquilo que Paulo escreve lá em Colossenses sobre esse sacrifício de Cristo, por que ele fez isso. Nós percebemos que nós nem entendemos isso e nós não conseguimos mensurar isso, porque exatamente o Senhor Jesus pagou essa dívida por nós. Paulo diz, Deus os vivificou, Colossenses 2, 13 ao 15. Deus os vivificou juntamente com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pagando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Isso é que Cristo fez. Ele paga a nossa dívida daquilo que era contrário a nós, aquilo que era prejudicial a nós, aquilo que era impossível para nós fazermos. Cristo vem e o faz em nosso lugar. Ele quita a dívida que nós tínhamos com o Senhor Deus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa quando nós podemos entender esse amor e quando nós podemos experimentar realmente desse amor tão maravilhoso. Cristo venceu a morte. Ele não somente veio, ele não somente conviveu entre nós, ele não somente se fez homem, habitou no nosso meio, ele não somente sofreu como nós, ele não somente quis se entregar como nós, ele não somente morreu por nós, mas ele venceu a morte por nós, e isso é que nos dá a esperança de futuro. Cristo venceu a morte, aleluia! É tão gostoso falarmos isso, é tão gostoso nós pensarmos nisso. Esse é o auge da história, é a ressurreição de Jesus, vencendo a morte, o pecado, de uma vez por todas. Agora não era mais necessário sacrifícios, porque Cristo fez um sacrifício que era de uma vez por todas. Porque lá no passado, quando as coisas eram sacrificadas, quando os animais eram sacrificados, era necessário que de tempo em tempo você tivesse que ficar ali sacrificando aqueles animais, porque voltávamos a pecar, voltávamos a errar, errávamos novamente. Mais uma vez um outro animal havia que morrer, porque o fato é que nós poderíamos pagar aquilo de vez se nós mesmos fôssemos sacrificados. Mas uma vez que fôssemos sacrificados, a nossa vida já não tinha mais, não existia mais. Mas o Senhor Jesus, sem pecado, veio e se sacrificou no nosso lugar, assumindo a nosso lugar naquela cruz, vencendo a morte e colocando o diabo como um troféu. Essa era a ideia daquele que é o inimigo das nossas almas, o diabo. Ao momento em ver o Senhor Jesus sendo sacrificado, ele provavelmente pensou, agora eu venci. Agora eu consegui, agora eu tenho controle total. Mas o Senhor Jesus venceu. Ele venceu a morte e voltou à destra do Pai. Ele nos deu essa vitória, ele nos deu essa bênção de sabermos que nós também estaremos com Ele. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 55 ao 57. Olha que declaração tão linda que Paulo faz. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele fala de uma forma que desafia a própria morte, porque ele tem essa confiança, ele tem essa certeza de que a morte foi vencida por Jesus. E é isso que enche meu coração de alegria, e eu creio que é isso que deveria encher o seu coração de alegria nessa manhã. Saber que o Senhor Jesus venceu a morte, que Ele veio, que Ele esteve, que viveu entre o povo, mas que não está mais aqui porque Ele é Senhor e soberano, e Ele veio para conquistar a sua vida e a minha vida. Ele veio para mostrar a sua autoridade, mas Ele veio também para mostrar o seu amor por nós, para mostrar como é que Ele transforma a minha vida e a sua vida para que nós pudéssemos ser parte de algo tão maravilhoso que é a igreja. E meus irmãos, e é isso que Paulo fala sobre nesses 3 versos.
Eu não tenho como pensar de outra forma, eu não tenho como interpretar de outra forma, a não ser pensando o que Paulo está tentando mostrar para aqueles irmãos ali em Éfeso. A grandeza do sacrifício de Jesus, a grandeza do poder dele, a autoridade que ele tem para poder nos agraciar, a bondade de Deus ao mandar seu próprio filho morrer numa cruz do Calvário, mas também para mostrar a justiça sendo paga através do sacrifício de Jesus. E esse sacrifício foi feito não porque você e eu merecemos, mas única e exclusivamente porque ele nos ama. Única e exclusivamente porque ele nos escolheu e escolheu amar você e amar a mim. Que coisa maravilhosa é essa, meu irmão. Que coisa maravilhosa é sabermos que nós somos amados por um Deus tão grande, tão generoso, tão poderoso como esse. E se nós conseguimos entender isso, se nós conseguimos nos apropriar dessa verdade em nossas vidas, com certeza, o seu dia a dia, o meu dia a dia vai se tornar muito mais fácil. Não porque os problemas serão menores, não porque as dificuldades deixarão de existir, não porque agora as coisas vão estar bem do nosso lado, não, mas sim porque nós temos uma esperança, a esperança nossa é colocada em Cristo, que veio, que sofreu no nosso lugar, mas que venceu essa morte, está à direita do Senhor e vai voltar mais uma vez. Agora sim para levar aqueles que pertencem à sua igreja. Agora sim para levar aqueles que já foram escolhidos, aqueles que já foram redimidos por esse sacrifício. Mas talvez você está pensando, pastor, mas eu não tenho ainda essa certeza. Eu ainda não tenho essa convicção de que se Jesus voltasse hoje, eu estaria com ele no céu. Meu irmão, se você está sentindo o desejo, se o Senhor Deus tem falado no seu coração já, se você já tem olhado para a sua própria vida e tem reconhecido o seu pecado, tem entendido que você é pecador e que a sua decisão, o seu destino seria a condenação, o afastamento de Deus por aquilo que você é, se você reconhece isso, se você entende isso, se você entende que Jesus veio, que morreu numa cruz do Calvário por você, que ele deu a própria vida para pagar o preço no seu lugar. Se você entende isso, se você reconhece isso, e se você quer tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, os céus estão prontos para você. A presença do Senhor está aí, pronta para você. Somente aquele que foi tocado pelo Espírito do Senhor reconhece o seu pecado. Reconhece a sua condição, reconhece aquilo que é e reconhece que Cristo veio para salvar a cada um de nós. Então, meus irmãos, os nossos erros, as nossas falhas não podem apagar esse sacrifício que Cristo fez na cruz. Falhamos sim, pecamos sim, mas a nossos olhos está em Cristo, a nossa desejo é obedecê-lo, o nosso desejo é amá-lo, o nosso desejo é fazermos tudo conforme aquilo que ele quer. Mas quando nós olhamos para a carta que Paulo está escrevendo aqui em Éfeso, Paulo está tentando mostrar que somente o Senhor Jesus tem autoridade para reunir a sua igreja. Só ele tem autoridade para cuidar da sua igreja, ele é o cabeça da igreja. É através dele que nós tivemos vida, é através dele que nós somos cuidados, nós somos realmente amparados enquanto nós estamos nessa vida transitória, aqui nessa fase transitória, como forasteiros nessa terra. O nosso lugar não é aqui. Quando nós olhamos lá em Filipenses, o capítulo 2, o verso 9 e o verso 11, o complemento daquilo que Paulo fala sobre Cristo deixando a sua glória lá no céu. Ele termina, ele fala, ele complementa isso com uma declaração maravilhosa. É com essa declaração que eu queria encerrar essa manhã esse culto, essa pregação. Paulo fala o seguinte: pois Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, porque é o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse
que Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus conquistou essa autoridade para nos reunir como igreja. O Senhor Jesus conquistou essa autoridade para nos agraciar a cada um de nós individualmente como igreja. E, meus irmãos, é por isso que nós nos reunimos. E é por isso que nós amamos estar reunidos, e é por isso que nós devemos nos esforçar para manter essa unidade, porque foi com preço da vida do próprio Senhor Jesus. É que Ele nos comprou, é que Ele nos reuniu como igreja. Meus irmãos, se você pode, nessa manhã, orar ao Senhor e olhar para esse texto e olhar nessa perspectiva para esse texto, sobre tudo aquilo que Cristo fez, para que nós pudéssemos receber tudo aquilo que Ele tem nos dado. Talvez nós nos esforçaríamos muito mais para trabalhar para Ele, para adorar a Ele, para nos rendermos a Ele, para o glorificarmos. Muitas vezes nós não fazemos, porque nós não valorizamos aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Nós não valorizamos de onde Ele veio, aquilo que Ele deixou por nós. Nós não valorizamos o sacrifício dEle na cruz, nós não valorizamos a ressurreição dEle, nós não valorizamos a dívida que Ele pagou no nosso lugar. Nós precisamos pensar nisso, nós precisamos realmente dar honra e glória àquele que ocupa a mais alta posição nos céus. Aquele que o nome é acima de todo e qualquer nome, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nesse tempo. Meus irmãos, como foi gostoso podermos ver tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus tem feito, através das instituições que Deus tem colocado, das pessoas que Deus tem usado para levar o amor dEle, a graça dEle às pessoas tão distantes, com situações difíceis até, mas também como é gostoso nós sermos desafiados através da palavra do Senhor, a entendermos o sacrifício, a entendermos o porquê nós devemos nos reunir como igreja, o porquê nós estamos aqui nessa manhã. Eu queria que cada um de nós pudesse sair nesse domingo pela manhã, cada um de nós pudesse dobrar o seu rosto nessa manhã e louvar, agradecer a esse Deus tão generoso, tão maravilhoso, que nos deu vida através do sacrifício de Jesus. Que nesse domingo seria um domingo onde nós estaríamos aqui celebrando a Santa Ceia,
relembrando justamente esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nós possamos fazê-lo no nosso coração. Nós não estamos reunidos, nós não estamos tomando a Santa Ceia a todo mês, porque nós não estamos juntos como igreja, reunidos como igreja, num momento especial como esse. Nós estamos, sim, juntos cultuando ao Senhor, individualmente, ou cada família na sua casa, mas como igreja nós não estamos fisicamente perto. E nós queremos fazê-lo quando estivermos novamente juntos. Celebrar essa graça tão maravilhosa que nós recebemos, celebrar esse amor tão grandioso que nós recebemos do Senhor Jesus, que foi pregado naquela cruz por nosso pecado. Isso é algo especial, meu irmão, isso é algo do qual nós devemos realmente fazê-lo com reverência e com consciência limpa diante do Senhor. Mas, meus irmãos, como foi gostoso podermos ver tudo aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Como foi gostoso podermos louvá-lo juntos. Como foi gostoso podermos ser instruídos pela palavra do Senhor nessa manhã. Eu gostaria de encerrar esse culto orando mais uma vez, mas antes de orar, eu gostaria de realmente agradecer a cada um de vocês. Cada um de vocês, irmãos, que tem assistido esses cultos, cada um de vocês, visitante, que tem assistido esses cultos e tem compartilhado esses links com pessoas, cada um de vocês que tem orado pela nossa igreja, que tem orado por mim, pelo nosso ministério, por tudo aquilo que Deus tem feito nesse lugar. E eu gostaria de desafiar você a que você se colocasse ainda em oração, que você ainda estivesse olhando, que você ainda estivesse participando dos momentos de oração todos os dias às 9h, que você pudesse estar crescendo conosco também, ouvindo as devocionais às quartas-feiras, que você jovem, você adolescente, você junior, continue a participar dos seus grupos, continue a se juntar, a se reunir virtualmente, que você, meu irmão, possa estar orando pela igreja para que o Senhor Deus nos use para alcançarmos mais pessoas com a palavra dele. Que eu e você possamos ser sal e luz onde nós estamos. Que nós possamos fazer a diferença, como fizeram nossos irmãos em Cutia, como fizeram os nossos irmãos em Diadema, como estão fazendo tantos outros irmãos esparramados ao redor do mundo. Que nós possamos ser uma igreja relevante. Que o Senhor Deus nos use para mostrar esse amor que nós conhecemos. Para mostrar esse amor que um dia nos alcançou e nos transformou nessas pessoas que nós somos hoje. Que Deus possa nos usar para isso, a cada dia. Vamos orar, meus irmãos, encerrando esse culto, e logo após estaremos ouvindo ainda mais uma música, tocada pela Amanda, e assim encerraremos o nosso culto. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nessa manhã, por esse tempo tão especial, ó Senhor, onde nós pudemos, ó Pai, aprender da Tua palavra, ouvirmos, ó Deus, testemunhos tão bonitos, ó Pai, acerca daquilo que o Senhor tem feito, através da Tua igreja, através dos irmãos da Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos ver que o Teu amor, o amor de Jesus por nós, ó Deus, foi tão grande, ó Pai, que Ele veio e se doou em nosso lugar, se fez carne entre nós, ó Pai, e pagou a dívida que tínhamos com o Senhor. E é por isso, ó Deus, que nos reunimos como igreja, Pai, é por isso, Senhor, que podemos, ó Deus, saber que Ele tem autoridade, ó Pai, para doar, para distribuir os dons, a graça que Ele tem pensado, aquilo que Ele quer compartilhar com cada um de nós, ó Deus, Ele o faz, pois Ele tem autoridade para isso, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por cada um que tem ouvido esses cultos, por cada um, Senhor, que tem assistido, ó Pai, essas mensagens a esses cultos, Senhor, e tem falado, tem proclamado a Tua palavra, Senhor, àqueles que não conhecem, Pai. Que a Tua presença, ó Deus, esteja com cada um de nós durante essa semana. Que o Teu agir, ó Deus, a Tua graça esteja conosco. Que nós possamos, ó Deus, nos reunir o mais rápido possível, Senhor, presencialmente, Pai, nós pedimos por isso. Da mesma forma, ó Deus, que nós pedimos pelas nossas autoridades, Pai, para que o Senhor esteja, ó Deus, falando ao coração deles, esteja se revelando a eles, Pai, para que eles conheçam e temam ao Senhor verdadeiramente, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos contar, ó Deus,
com essa liberdade ainda, Pai, de falar da Tua palavra, de expor, ó Deus, a Tua palavra, de expor tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e cuide de nós nessa semana. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a santa consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vós, hoje e todos sempre. Amém e amém. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê uma excelente semana. Bom dia, meus irmãos.